Nos anos 80 e 90, a cultura pop, principalmente o gênero de super-heróis, era algo bem mais marginalizado do que é hoje, o que acabou inspirando muitos artistas, principalmente da música, a usarem as estéticas dos quadrinhos nas suas obras. Mas para entender como a gente chegou na estética sombria que permeava as produções da época, a gente precisa olhar para trás. Os super-heróis foram originalmente criados como propaganda de guerra. Na década de 40, o gênero atingiu seu ápice graças à Segunda Guerra Mundial. Era o Capitão América dando um soco no Hitler e vendendo 25 milhões de cópias por mês. O herói era o símbolo do Estado, da perfeição e do triunfo do bem. Só que em 1945, com o fim da Segunda Guerra, quem venceu Hitler não foi o Superman, foram as pessoas comuns. Os soldados, então, voltaram para casa e o interesse por esses seres perfeitos despencou, porque o herói patriótico perdeu o sentido. Foi só nos anos 60 e mais tarde, com a desconstrução dos anos 80 em obras como Watchmen, que o jogo mudou. O mundo estava quebrado pela Guerra Fria, pela epidemia da AIDS e do crack. O próprio Alan Moore já criticava nos super-heróis a ideia de que problemas sistêmicos podiam ser resolvidos na base da porrada por homens fortes. Então, nos seus trabalhos, ele tirou a perfeição deles e inseriu falhas humanas em obras emblemáticas, como O Monstro do Pântano e A Piada Mortal. E foi aí que a música começou a observar esses símbolos. Porque se o mundo é uma grande doença e os heróis são moralmente falhos, quem sobra para representar quem está à margem? Enquanto o herói era o código do opressor, o vilão passou a ser o manto de sobrevivência para quem o sistema tentava apagar. Os nomes eram muitos: RZA, Method Man, Ghostface Killah, mas ninguém levou isso tão longe quanto aquele que marca o nosso início aqui: MF Doom, o vilão mascarado antissistema. Oi, meu nome é Júlia, seja bem-vinda à Sala Star. O fato é que a apropriação de símbolos não acontece do nada. Quando artistas como o MF Doom se veem como vilões mascarados, ou quando o Ten Clan se vê como samurais, é como se eles estivessem pegando os códigos do opressor para hackear o sistema. E no caso do MF Doom, isso fica muito claro. Nascido em 71, Daniel Dumali começou sua carreira na música com seu irmão. Eles eram de Londres, mas se mudaram para os Estados Unidos ainda crianças, onde conheceram o hip hop e ficaram conhecidos na cena underground dos anos 90, graças a seus trabalhos no trio KMD, tendo um clipe de música passado até na MTV da época. E eles estavam prestes a mudar o jogo quando a tragédia aconteceu. O DJ Subrock, que era o irmão do Doom, foi atropelado e perdeu a vida, e ele tinha só 19 anos na época. Pouco tempo depois, o novo álbum deles, o Black Bastards, foi cancelado. A gravadora Elektra, que era um braço da Warner, já tinha lançado o primeiro disco deles, o Mr. Hood, mas se recusou a botar esse segundo na rua. A justificativa oficial foi a capa, que trazia a figura de Sambo, um personagem britânico de histórias em quadrinhos que era usado para ridicularizar e fomentar estereótipos racistas, sendo enforcado. Porque KMD era um símbolo que funcionava como uma mensagem de linchamento ao próprio racismo. Mas a Elektra usou isso como desculpa para silenciar um discurso que não era tão agradável para o mainstream. Até porque os Estados Unidos, na década de 90, era o auge da repressão estatal. O sistema estava inundando as ruas com encarceramento em massa sob a fachada da guerra às drogas. Então, era natural que o sistema quisesse um rap que fosse entretenimento, e não um que escancarasse as feridas racistas do próprio país. E foi assim que o Daniel foi descartado pela indústria no momento de maior luto da vida dele. Passado anos, em situação de rua, perambulando pelas ruas de Nova York, ele encontrou refúgio numa figura um pouco controversa, o que inspirou ele a lançar a persona musical do MF Doom lá perto da virada do milênio, em 99. Inspirado no Dr. Destino, criado em 62 pela dupla Stan Lee e Jack Kirby como um vilão das histórias do Quarteto Fantástico, MF Doom se alimentou muito na história do anti-herói, que conversava perfeitamente com as crenças ideológicas que intensificavam o racismo sofrido por pretos e imigrantes. O Dr. Destino é um monarca absoluto da Lativéria, um país fictício no leste europeu com uma estética que lembra as nações do bloco soviético durante a Guerra Fria, tecnologia avançada isolada do resto do mundo e uma vigilância constante, os Doombots. Embora o Ocidente, o Quarteto Fantástico, visse ele como um ditador, para o povo da Lativéria, ele é um herói que eliminou a fome e a pobreza. Ele criou um estado soberano que não se curvava ao capitalismo americano, o que já estabelecia um forte elo entre o herói e a história do rapper.
Uma curiosidade também é que o Victor Von Doom, o Dr. Destino, perdeu a mãe e usava a tecnologia para tentar se reconectar com ela no outro mundo. E o Daniel, o MF Doom, fez o mesmo. Ele criou sua própria Lativéria através de batidas e rimas que o tornavam soberano da sua própria arte, operando fora das leis da indústria. A emblemática máscara de metal foi a continuação disso. Além de fazer referência clara ao gladiador e ao vilão desconfigurado e traído que era o Dr. Destino, traduzia sua crença de que a identidade facial era muito pequena perto da crítica necessária ao mercado que consumia corpos e rostos negros até a exaustão. Sendo assim, a maior liberdade acabava sendo ser invisível. E para quem acha que esse título de vilão era só marketing, o MF Doom levava isso ao limite da ética da indústria. Ele ficou muito famoso e conhecido pelos episódios Doom Posters, onde ele simplesmente mandava dublês mascarados no seu lugar e não aparecia nos shows. E para o promotor do evento e para o fã desavisado, isso era um completo absurdo. Mas para o Doom era o recado final. Se você tá ali pelo rosto ou pelo espetáculo, você perdeu o ponto. Porque o que importava mesmo era a rima e a ideia, não o corpo que entregava ela. Essa postura vilanesca de enganar as expectativas do público era seu jeito de dizer que ele não era um produto de entretenimento. Ele não trabalhava para o público. O público é que tinha que lidar com a imprevisibilidade do vilão. A conexão dele com a cultura pop era tão visceral que ele virou um operário da própria imagem marginalizada na TV. Ele chegou a apresentar até um especial de Natal na Adult Swim, que para quem não sabe é o bloco do Cartoon Network focado em animações e animes adultos. E ele acabava ocupando esses espaços não como um garoto propaganda, mas como um intruso mesmo, algo que era bem comum na postura dele de outsider. Mas a maior prova de que o sistema nunca aceitou ele, mesmo ele sendo um dos maiores ícones da cultura americana, aconteceu em 2010. Apesar dele ter vivido nos Estados Unidos desde os 2 anos, de ter construído toda a sua carreira lá e sua família, ele não era um cidadão americano, então ele era praticamente um cidadão britânico com um green card. Mas foi em 2010, depois ele concluiu uma turnê pela Europa, quando ele estava voltando para sua casa em Atlanta, que ele simplesmente foi barrado no aeroporto. Ou seja, os Estados Unidos negou a sua reentrada no país. Agora imagina isso, um artista que moldou o som de Nova York e de Atlanta, que construiu toda a sua família e sua carreira lá, sendo exilado do país que ele praticamente viveu a vida inteira dele. Esse episódio acaba simplificando bem o começo da rigidez das leis de imigração do ICE durante o governo Obama, algo que a gente consegue ver até hoje, mas durante o mandato Trump. Depois disso, o MF Doom acabou passando todo o resto da vida dele em Londres, longe de toda a cena que ele ajudou a fundar e de toda a vida que ele tinha construído lá. E a pior parte dessa história veio 10 anos depois, em 2020, porque enquanto o mundo lidava com a pandemia, a família do Doom enfrentava a burocracia. Mesmo depois da sua morte, em outubro daquele ano, as circunstâncias demoraram meses para serem reveladas para o público. E a própria Jasmine, que é a esposa dele, chegou a relatar todas as dificuldades que eles passaram no sistema de saúde britânico. Mas a tragédia já tinha acontecido. O vilão morreu no exílio. O país que consumiu sua arte, usou sua estética e que lucrou com a sua influência foi o mesmo que fechou as portas na sua cara quando ele mais precisou. E tudo isso dá um novo significado para a ideia que ele sempre defendeu, de que em um mundo corrompido, quem que é o vilão e quem que é o herói? E uma pequena pausa para dizer que se você está curtindo o vídeo, deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Mas agora a gente vai voltar para o papo. A marginalidade dele também acabava se refletindo nos samples que ele usava nos sons dele. Desenhos antigos da Hanna-Barbera e do próprio Quarteto Fantástico para provar que a arte deve ser feita dos detritos que o capitalismo joga fora, seja cultura, pessoas ou objetos. Naquela época, o rap estava mergulhado na era da ostentação neoliberal. Era o auge dos videoclipes caros e o sucesso era medido por quanto você conseguia consumir dentro do sistema. Seguindo o caminho inverso, o MF Doom lançou em 99 o Operation Doomsday. Como eu disse, ele usava samples de desenhos do Quarteto Fantástico para subverter a lógica do luxo. A voz do Dr. Destino denunciando traições mostrava que os verdadeiros vilões eram o descaso do governo e a traição de uma indústria que lucra com o artista, mas o descarta no primeiro sinal de luto ou de verdade política. E a real é que o plano do MF Doom funcionou. Ele nos deixou fisicamente, mas ele foi o tipo de vilão que venceu porque ele acaba nunca se vendendo e ainda inspirou toda uma geração de criadores que bebem das suas crenças e discografia.
como Kendrick Lamar, Tyler, The Creator, Childish Gambino, Flying Lotus e inúmeros outros. Eu recomendo muito desde Mad Villainy, que ele fez junto com o Madlib, que é outro arquiteto dos sons, Operation Doomsday e o próprio Black Bastards do KMD, que ele conseguiu lançar depois que ele fez sucesso na cena. No final, o MF Doom foi daqueles que provou que o vilão aqui é o único personagem honesto numa indústria de aparências, criando uma persona praticamente invisível para que a arte dele pudesse ser eterna. E se você curtiu o nosso início aqui, deixa aqui nos comentários outras sugestões de temas. Eu te vejo na próxima!